Nessa videoaula hoje irei ensinar vocês como configurar o DHCP no Debian 7, certo? Primeira coisa, vamos instalar o DHCP, certo? Então o comando apt-get install isc-dhcp -server, certo? Ele está baixando agora na internet, o DHCP server, e já está instalando. Está iniciando agora, deu falha na inicialização porque ainda não está configurado. Então vamos entrar agora no arquivo de configuração. O arquivo de configuração está no nano /etc /dhcp /dhcpd.conf, certo? Esse é o arquivo de configuração que já vem default, né, padrão no DHCP. Então vamos apagar esse arquivo. Então vamos mover, né, mv /etc /dhcp /dhcpd.conf. vamos mover ele para /etc /dhcp /dhcpd.conf, só que eu vou colocar aqui tracinho bk de backup, certo? Então foi feito só um backup desse comando. Vou voltar novamente para o nano /etc /dhcp /dhcpd.conf, que é o arquivo de configuração que agora vai estar vazio, certo? Então vamos para alguns comandos. Um dos comandos é ddns-update style none. O que é que esse comando quer dizer? Informa que ao servidor DNS as informações de todos os hosts da rede, certo? O ddns-update-style. Só que o none diz para não atualizar o servidor DNS. Então ele não atualiza o servidor DNS, deixando toda a configuração como está no DHCP, certo? Isso evita gasto de rede de banda. Então essa é a primeira linha. Outra linha que a gente vai utilizar é o default release time, né? Aqui são valores de tempos em segundo, que é o tempo padrão que o IP vai ter dentro do host. Por exemplo, minha máquina entrou na rede, então ela tem 600 segundos com aquele IP para voltar, né? Se ele tiver caído, então para voltar ela vai ter 600 segundos, continuar com o mesmo IP. Só que agora a gente também pode setar um tempo máximo. Esse é o default, né? O padrão. Mas a gente pode colocar um tempo máximo para você continuar com o mesmo IP. Vou colocar 7200 segundos, certo? Então se você sair da rede e demorar 7200 segundos e voltar, esse IP já pode estar com outra máquina, caso essa outra máquina tenha acessado durante esse tempo, né? Após esse tempo, antes que você. Então esse IP já deve ter cedido para outra pessoa ou outra máquina, né? Certo? Então esses são os duas linhas para configurar o tempo, certo? A próxima linha vou mostrar para vocês, que é o autoritativo, certo? O que é que essa linha quer dizer? Quer dizer que se eu tiver vários DHCPs na minha rede, esse que está como autoritativo significa que vai ser o autoritário, o predominante em cima dos outros DHCPs, certo? Então vai ser o padrão do DHCP, vai ser o servidor que vai fornecer os dados, certo? E vamos colocar para os logs e para o local set, certo? A gente nas próximas aulas irei mostrar como a gente configura para que esse log ir para um local mais específico, certo? No momento ele está na pasta etc/resyslog.conf, certo? Todo o arquivo de log vai para lá. Depois a gente configura para ir para outra pasta, certo? Então vamos continuando. Próximas configurações será a parte de domínio. Então essas opções que eu estou colocando aqui em cima são opções globais, então vai estar em todas as opções abaixo. Se eu tiver que fazer duas redes com o mesmo DHCP, essas opções globais vai atingir as duas redes,
certo? Então vamos colocar aqui option domain name. Então aqui seria o nome do domínio da rede, certo? Eu vou colocar o meu endereço aqui, certo? jairferraz.com.br. Então esse é o nome do domínio da minha rede, certo? Só que a gente pode configurar também IPs para os DNS, certo? Eu gosto muito de utilizar esse 8.8.8.8 e o 8.8.4.4, que são os DNS da Google, certo? Então acho muito interessante utilizar ele. Mas em breve, nas próximas aulas, iremos criar um próprio servidor DNS e aí configuramos para a nossa mesma máquina ou outra máquina da nossa rede, certo? Próxima linha é a máscara, né, subnet mask da nossa rede. Então vou utilizar classe C, né, com 24 bits, 255.255.255.0, certo? E broadcast vou colocar como último IP mesmo, 255.255.255.255, certo? Então broadcast é aquela mensagem que quando eu enviar irá para todas as máquinas da minha rede, né? Já que esse 255.255.255.255, se eu tiver várias redes, vai para todas as redes essa mensagem de broadcast, certo? E option routers, certo? Esse é o IP no caso do gateway que vai entrar nas máquinas, certo? Eu vou colocar aqui um 92.168.0.1. No momento eu não estou lembrado qual foi o IP que a gente colocou no nosso servidor. Deixa eu salvar aqui rapidinho, estou salvando aqui e vamos dar um ifconfig. Então o IP foi esse mesmo, 92, vai TH1, tá ali, 92.168.0.1, tá? Então é esse IP routers aqui, é o IP do gateway que vai para as máquinas que irão acessar a nossa rede, tá? Então esse gateway é um IP que é para poder sair da nossa rede. Então se eu quero conversar com alguém fora da minha rede, por exemplo, como acessar a internet, tem que passar através desse IP, certo? Então esse IP é o IP do servidor, que é o nosso servidor, e ele vai tratar essas informações antes de sair ou voltar da rede, certo? Por isso que estamos colocando esse IP para gateway, certo? Agora vamos fazer os IPs que irão ser distribuídos através do nosso DHCP, certo? Então primeiro temos que colocar a rede, certo? Então esse é o IP da nossa rede, então 92.168.0.0, certo? E a máscara 255.255.255.0. Então agora eu abro chave, vou logo fechar aqui, certo? E dentro dessa chave eu coloco ranger, né? Que esse ranger seria para colocar o IP inicial que eu vou estar servindo para as máquinas, aperto o espaço e agora o IP final, certo? Que eu vou estar servindo a nossas máquinas em rede, certo? Então estou colocando do final 100 até o final 254, certo? Então isso significa que temos em torno de 155 IPs para rodar na nossa rede, certo? Porque eu coloquei do 100 a 254. Anterior do 100 a gente vai poder utilizar para outros fins, como colocar uma impressora ou uma máquina que vai ser o roteador, certo? Então deixei alguns espaços já para podermos ver como vai ficar, certo? Para poder reservar aqueles IPs. Então Ctrl X para sair, S para salvar, do Enter. Tá aí a configuração. Só que temos que dar um restart no DHCP. Então /etc /init.d /isc
DHCP Server, certo? E Restart. Então estou reiniciando. Deu falha porque ainda não tinha iniciado o DHCP e agora deu OK. Então agora está funcionando o nosso DHCP, certo? Para testar, vou abrir aqui o Windows XP que eu configurei. Deixa eu só mostrar para vocês, está aqui. Configurei aqui em cima. Estou dando para ver, certo? Eu configurei um Windows para entrar na nossa mesma rede, é o Windows XP. Tá abrindo aí, vamos deixar ele carregar. Se você der uma olhada aqui, ele já está conectado. Então vou dar 2 cliques aqui nos computadorzinhos, certo? Aqui em suporte, ó, estou utilizando já o primeiro IP da nossa rede que cadastramos lá. Então 92.168.0.100, a máscara 255.255.555 e o gateway 92.168.0.1, que é o IP do nosso servidor. Certo? Se clicar em detalhes aqui, ele me traz até o DNS, que daqui, ó, 888.88.44, certo? Então essa é a nossa primeira configuração, certo? Porém, preste atenção que aqui a gente tem um endereço físico, certo? Esse é o MAC da nossa placa de rede na máquina que tem o Windows XP. Vou anotar aqui esse MAC, certo? 08 00 27 39 8D B2, certo? Então, através de MAC, a gente pode servir endereços IPs cadastrados especificamente para essa máquina. Para que serve isso? Por exemplo, uma impressora não pode ficar alterando IPs na nossa rede. Ela deve ficar configurada com IP estático, certo? Para que não fique mudando e a gente tem que atualizar os programas que vai utilizar a impressora na rede, certo? Assim como também se a gente instalar um banco de dados ou numa máquina e os programas precisam utilizar esse banco de dados, então a gente coloca um IP fixo para essa máquina. Então, com o número do MAC da máquina, podemos então setar um IP específico para ela. Deixa eu dar uma minimizada aqui. Vamos dar uma olhada, outra maneira de como conseguirmos o IP. Então eu entrei aqui no ponto de comando, né? Você pode executar o CMD, executar e entrar em CMD e vir para cá. Uma maneira para a gente descobrir também de modo rápido e fácil o MAC da placa de rede é o ipconfig/al, certo? Então tá aqui, ó, adaptador Ethernet de conexão local, tá aqui o nosso endereço físico, que é exatamente o MAC que precisamos, que foi anotado para poder fazer um cadastro de um IP reservado para ele, certo? Verifique que preste atenção que aqui o IP, o final é 100, então o IP dessa máquina aqui, endereço IP, é 192.168.0.100. Então vamos configurar agora para ser um IP estático. Vou minimizar aqui rapidinho, voltando aqui, certo? Voltando aqui ao Linux, então vamos configurar novamente o DHCP. Tá aqui, DHCP. Vamos agora definir um IP estático para aquela máquina, né? Então para aquele MAC que está cadastrado. Então vamos colocar aqui assim, host. A gente pode colocar o nome da máquina, vou colocar aqui Windows XP01, mas pode ser o nome de alguém que identifique, que utiliza aquela máquina, certo? Esse nome aí fica a seu critério. Abro chave, fecho chave. Então aqui eu coloco hardware,
né? Hardware, Ethernet, né? E vou então colocar o endereço MAC que está aqui que eu anotei nessa máquina. Só que no lugar dos tracinhos que foram anotados, vamos ter que utilizar 2 pontos, certo? Então vamos lá. 08, 2.00, 2.27, 2.39, 8D, D2, certo? Sempre lembrando que depois da linha ponto e vírgula, né? Então esse é o MAC e vamos então fixar um IP para essa máquina. Vou colocar aqui 192.168.0.10. Se você prestar bem atenção, ele está servindo por DHCP automático o IP do final 100, né, o 92.168.0.100 até o 254, certo? Então esse 10 ele não está servindo. Então estou fixando esse número 10 exatamente para aquela máquina. A gente não vai colocar ele manual, está colocando automaticamente. Só que esse IP ele não vai mudar, sempre será dessa máquina porque está configurado aqui através do MAC. Então com o MAC, que é localizado, que tem no cadastro daquela placa de rede, vai estar fixo esse IP 192.168.0.10, tá? Então nenhuma outra máquina irá receber esse IP. Vou fechar novamente, salvar e vou dar aqui um restart no DHCP novamente, certo? Ele parou e agora está iniciando novamente, deu OK, certo? Vamos abrir novamente o Windows XP, certo? Tá aqui o Windows XP. De novo, a mesma máquina, não mudei nada, né? Vou utilizar o mesmo comando aqui de novo. pconfig /al. Aí, ó, 192.168.0.100, certo? Essa máquina ainda não atualizou o IP. Então vamos usar um comando aqui, ó, pconfig /release, certo? Esse comando faz apagar todas as configurações da placa de rede, ó, então ficou tudo 00, certo? E vamos fazer com que ele busque um novo endereço, certo? Ó, renew, pconfig /renew. Então ele vai procurar um novo endereço de DHCP no servidor, certo? Demorando um pouco, mas ele irá localizar aquele final 10. Então tá aí, ó, 192.168.0.10, certo? Então, por quê? Porque tá o ipconfig /al, porque através do MAC a gente cadastrou que quando a máquina tivesse MAC, esse IP será dado para essa máquina. Veja que as outras configurações continuam a mesma. Por quê? Porque eu configurei na área global, certo? Então acho que por hoje é isso. Deixa eu só mostrar uma coisinha bem rápido. Se a gente entrar aqui no navegador, aqui no Internet Explorer, certo? Não vamos ter internet. Vou tentar aqui acessar o Google, mesmo o servidor tendo internet. A gente tem que fazer um comandozinho lá para compartilhar essa internet, então não vai funcionar. Então esse comando fica para próxima aula, certo? Então por hoje é isso. Valeu.